Pessoal, então dando continuidade à unidade 1, né, já estamos finalizando os conteúdos relacionados à unidade 1. Nos resta falar, ainda nessa apresentação, sobre mecanismos de contração muscular e fadiga. Na última aula, nós entendemos, né, de uma maneira um pouquinho mais aprofundada, como que se dá o controle da força, né? Então, reforçamos o conceito de unidade motora, e vimos os fatores que influenciam a produção de força pelas unidades motoras. Então, por exemplo, verificamos o que é uma frequência de disparo, né? O que é o efeito do cat-like, que não acontece também com todas as pessoas, né? Acontece principalmente em indivíduos treinados. Então, nós vimos os aspectos relacionados à produção de força, principalmente no que diz respeito ao controle que o sistema nervoso promove sobre as fibras musculares, sobre os músculos esqueléticos, para que haja uma regulação da produção de força. Agora a gente vai ver dentro da célula mesmo como que é esse processo. Na verdade, como uma grande parte do conteúdo da unidade 1, isso é só uma revisão do que a fisiologia e a fisiologia do exercício já podem ter tratado com vocês, né? Tanto a parte de mecanismo de contração muscular quanto a fadiga. Do ponto de vista do mecanismo de contração muscular, eu vou falar muito brevemente, vai ter um resumo dos eventos aqui na apresentação. E sobre fadiga também vai ser uma visão um pouco mais superficial, né? Fadiga é uma temática aí mais relacionada a outras disciplinas, mas só para a gente entender, né, um pouquinho melhor como que essa fadiga pode influenciar na produção de força. Mas como eu disse, fadiga, a gente poderia fazer uma disciplina inteira sobre fadiga e ainda ia faltar tempo para falar sobre esse conteúdo. Então, infelizmente, a gente vai ver aqui de uma maneira mais superficial. Com relação ao processo de contração muscular, vocês têm à disposição de vocês vários vídeos no YouTube, né, ou o próprio material aí de livro de fisiologia do exercício, ou até de biomecânica, explicando como que é o processo, né, mais especificamente a sequência de eventos, né, que são desencadeadas para que haja, então, a produção de tensão, para que haja a produção de força, né, em função da contração muscular. Mas para a gente entender de uma maneira bem clara, a gente precisa ter muito claro a constituição do sarcômero, né? Então, só reforçando, né, para quem aí já não está mais lembrando muito bem, o sarcômero é a menor unidade contrátil do músculo esquelético. Então, nós temos aqui a ilustração de um sarcômero em uma miofibrila, né? Nós temos aqui no meio os miofilamentos de miosina, que são os miofilamentos grossos, e os miofilamentos finos de actina, eles se ligam às linhas Z. Então, a actina, ela está ligada aqui às linhas Z, tá? O que vai acontecer no processo de contração muscular? Uma aproximação dos discos Z. Então, o movimento vai acontecer nesse sentido aqui, ó, de aproximação desses discos Z. Aqui a gente tem ilustrado. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 miofibrilas. Então, 1, 2, 3, 4, 5 miofibrilas, né? E só um corte transversal bem curto dessas miofibrilas, né? Pegando apenas um sarcômero ali de cada uma. Mas essas miofibrilas são longas e possuem vários sarcômeros em série. Aqui nós estamos vendo, por exemplo, sarcômeros em paralelo, né? E em torno dessas miofibrilas, nós observamos os túbulos transversos, né, que é o túbulos transversos, com as cisternas terminais, né, com as cisternas terminais. Esses túbulos transversos, eles começam lá desde o sarcolema, ou membrana sarcoplasmática, que é a membrana que envolve a fibra muscular, é o que delimita essa célula, né? É o que delimita a fibra muscular. Então, nós temos, começando, né, a partir do sarcolema, esses túbulos transversos com as cisternas terminais. Isso é bastante importante de entender no processo de contração muscular, porque é dentro dessas cisternas terminais que o cálcio fica armazenado.
E para que haja contração muscular, a gente precisa entender que dentro da fibra muscular já não há mais um controle neural, não é nada ali estimulando o sarcômero. O que promove a contração, né, das fibras musculares é a disponibilidade de ATP e a disponibilidade de cálcio. Então, tendo disponibilidade de ATP e cálcio dentro do citoplasma, ali dentro da fibra muscular, vai haver contração muscular. Então, vai haver movimento das cabeças de miosina se acoplando à actina e promovendo, então, o deslizamento e encurtamento do sarcômero. Então, essa parte, digamos que anatômica da fibra muscular, ela nos ajuda a entender melhor esse processo de contração. E aí vocês podem ver que existem aqui terminações, né, dos sarcotúbulos, né, que fazem essa conexão aqui entre o túbulo transverso ou túbulos T, tá? O túbulo transverso também é chamado túbulo T, então que faz a conexão desses até as cisternas terminais, e aí nós observamos aqui na imagem que nós temos uma ramificação grande aí desses sarcotúbulos, né, para que haja uma disponibilidade de cálcio próximo ali ao máximo de miofibrilas possível, tá bom? Então vamos lá. O que acontece, né, para que haja então a contração muscular? A gente precisa inicialmente de um estímulo elétrico que vem do motoneurônio, seja ele alfa ou gama, né? Lembrando que os motoneurônios alfa são os extrafusais e são os mais comumente ativados para a realização das ações motoras. Então, vem o estímulo elétrico do motoneurônio, né? Vem pelos axônios, e esse estímulo elétrico, no final desse nervo, libera os neurotransmissores que, né, no nosso caso, são chamados de acetilcolina. Então, na terminação aqui do nervo, né, nós observamos aqui a terminação nervosa, né, no finalzinho aqui, nas ramificações desse nervo, nós temos, então só um detalhe, né, primeiro, essa figura aqui, ela ilustra para a gente uma junção neuromuscular ou placa motora terminal, né? Então, bem nessa junção, vendo aqui do ponto de vista mais ampliado, nessa imagem C aqui, nós observamos que o nervo motor, ele fica em contato com a membrana citoplasmática, né, da fibra muscular, e com uma série de vesículas de acetilcolina, né, de neurotransmissores. Essas vesículas, né, esses neurotransmissores armazenados, eles vão ser liberados na fenda sináptica, que é esse espaço aqui, ó, chamado fenda sináptica, e quando ele é liberado na fenda sináptica, isso promove a abertura de canais. Então, aqui a gente já tem uma imagem, um esquema um pouco mais diferente. A gente observa aqui a terminação do nervo motor, né? A liberação da acetilcolina, então essas bolinhas vermelhas aqui são a acetilcolina, né, que são os neurotransmissores. Quando a acetilcolina é liberada na fenda sináptica, ela, em contato com a membrana citoplasmática, promove a abertura de canais que inicialmente ficam fechados. Bom, e o que acontece? Dentro da fibra muscular, dentro do citoplasma ali, nós temos um potencial elétrico negativo. Então, se nós formos medir a voltagem ali, comparando o meio intracelular com o meio extracelular, nós vamos identificar que o meio intracelular ele é carregado de íons, né, com uma carga elétrica negativa, enquanto na parte externa da fibra muscular nós temos uma carga elétrica positiva. Vamos lembrar o seguinte, né, do ponto de vista aí da elétrica, a tentativa é sempre de igualar. Então, quando eu tenho uma carga elétrica negativa em contato com um espaço que tem carga elétrica positiva, a tendência é um deslocamento iônico para igualar as cargas.
E a membrana citoplasmática, se vocês lembrarem também de novo lá da fisiologia ou da biologia, ela é feita de material lipoproteico, então ela tem um isolante ali que impede a passagem desses íons do meio intracelular para o meio extracelular. Por isso precisa desses canais, né? São esses canais que vão possibilitar a entrada e saída de sódio e potássio, né, que confere essa carga elétrica positiva no meio externo e negativa no meio interno. Qual que é a função da acetilcolina? A acetilcolina ela simplesmente promove a abertura desses canais que ficam na membrana citoplasmática. Então, a acetilcolina se conecta a esses canais, o canal se abre e permite o deslocamento de íons do meio intracelular para o meio extracelular e vice-versa. E com isso, a carga elétrica, que antes era negativa no meio intracelular, podem observar aqui, ó, né, um monte de sinal de menos e aqui um monte de sinal de mais. Então, dentro da célula, a gente tinha um meio negativo, né, com a abertura dos canais e o deslocamento iônico, nós temos uma inversão aqui. O meio intracelular se torna positivo e o meio extracelular se torna negativo. Isso se chama despolarização. Essa despolarização, uma vez iniciada, ela percorre toda a membrana da fibra muscular e, se a gente voltar na figura anterior, a gente vê que conectado ao citoplasma, nós temos aqui os túbulos transversos. Então, essa despolarização que começa no sarcoplasma, na membrana sarcoplasmática, ela também vai se propagar para os túbulos transversos. E enquanto ela se propaga para os túbulos transversos, quando chega lá no final, nas cisternas terminais, essa despolarização expulsa o cálcio que fica armazenado nas cisternas terminais, expulsa ele para dentro do citoplasma. Então, essa é a função desse processo de despolarização. Tudo isso acontece para quê? Para liberar cálcio para dentro do citoplasma, aquele cálcio que estava armazenado lá nas cisternas terminais. Então, só reforçando aqui, a gente tem um sinal elétrico que vem pelo motoneurônio e lá na junção neuromuscular nós temos a liberação dos neurotransmissores, que é a acetilcolina. Essa acetilcolina é liberada lá na fenda sináptica, ela se conecta a esses canais que tem na membrana da fibra muscular, na membrana sarcoplasmática. Esses canais se abrem e há uma despolarização, né, uma entrada e saída de íons. E essa despolarização ela vai percorrer toda a membrana da fibra muscular e, inclusive, se propagar para os túbulos transversos e, então, lá nas cisternas terminais, liberar o cálcio para dentro do citoplasma. Liberando o cálcio dentro do citoplasma, nós teremos, então, a liberação dos sítios de ligação da cabeça de miosina com a actina. O que acontece? Não adianta ter só ATP disponível dentro da fibra muscular, dentro lá do citoplasma, porque os locais de ligação, de conexão da cabeça de miosina com a actina, aqui ó, nós temos a miosina, né, isso aqui é a miosina, aqui eu tenho a cabeça da miosina e aqui eu tenho a actina, né, isso aqui é a actina. Os locais de ligação, de conexão da cabeça de miosina com a actina, eles ficam fechados. E é o cálcio que promove essa abertura. Né? Na verdade, ele muda a conformação, ele se acopla à actina e muda a conformação da actina, deixando disponível esse local de ligação da miosina com a actina. E essa formação vai acontecer na presença de ATP. Então, o cálcio tem a função de mudar a conformação do miofilamento de actina, e na presença de ATP, a cabeça de miosina se move, acopla, né, a actina, promove o deslizamento, né, e depois ela relaxa, retorna para sua posição inicial para um novo acoplamento, caso seja necessário e caso haja ainda cálcio e ATP disponível dentro da fibra muscular.
Bom, como eu disse no início, tem aqui um resumo de eventos, né? Eu vou só ler para vocês aqui rapidamente, mas é importante que vocês leiam e releiam várias vezes esses eventos. Aqui está separado em 17 eventos, tá? Então nós temos aqui, ó, inicialmente o potencial de ação é iniciado e propagado em um axônio motor. Esse potencial de ação provoca liberação de acetilcolina dos terminais axônicos na junção neuromuscular. A acetilcolina é ligada a locais receptores na membrana da placa motora terminal, que são aqueles canais, né, ilustrados na figura. A acetilcolina, então, aumenta a permeabilidade da placa motora terminal a íon sódio e potássio, produzindo potencial de placa terminal, que é esse processo de despolarização. O potencial de placa terminal despolariza a membrana muscular, o sarcolema ou membrana sarcoplasmática, produzindo um potencial de ação muscular que é propagado ao longo da superfície da membrana. A acetilcolina é rapidamente destruída pela acetilcolinesterase na membrana da placa terminal. Então, isso é uma informação importante, quer dizer, a acetilcolina ela não fica ali para sempre deixando aqueles canais abertos, ela rapidamente é destruída, então os canais se fecham. Então, a membrana sarcoplasmática ela despolariza e repolariza muito rapidamente. Por isso, voltando lá à parte de controle neural, por isso é importante uma frequência de disparo elevada. Com baixa frequência de disparo, eu mando ali, por exemplo, um disparo a cada 200 milissegundos, a membrana vai despolarizar, né? Teve alguma ação muscular, mas rapidamente tudo volta ao normal, os canais se fecham, não tem mais cálcio dentro da fibra, e aí só depois vem um novo potencial de ação. Aí eu perco o efeito de somação. Então, a gente precisa que a atividade do neurônio motor seja elevada, porque isso vai representar a liberação constante de acetilcolina para manter constantemente esse processo de despolarização e repolarização, né? E a gente conseguir um efeito maior de somação. Então, em seguida, o potencial de ação do músculo despolariza os túbulos transversos, né? Como eu disse, a despolarização ela vem ao longo da membrana sarcoplasmática e entra, né, para os túbulos transversos. A despolarização dos túbulos transversos leva à liberação de íons cálcio das cisternas terminais do retículo sarcoplasmático em torno das miofibrilas. E esses íons são liberados no sarcoplasma nas imediações das proteínas reguladoras tropomiosina e troponina. A tropomiosina e troponina estão no miofilamento de actina, tá? Os íons cálcio ligam-se à troponina, possibilitando o movimento da molécula de tropomiosina para longe dos locais receptores de miosina no filamento de actina, que tinha sido bloqueado, e desinibindo a actina de combinar-se com a miosina. Então, muda a conformação da actina, né, para promover a liberação. A actina combina-se a miosina, né, e ao ATP. E nesse caso, o ATP é hidrolisado em ADP e fosfato. Aqui está como A, tá? Mas na verdade a gente fala O, né? Mas na verdade deveria ser A mesmo, que ATP é adenosina trifosfato. Então não é o adenosina trifosfato, é a adenosina trifosfato, né? Nós que falamos errado. Então, esse ATP é hidrolisado, né? Então é dividido em ADP e fosfato, mas os produtos ainda são presos à miosina, né? Os sítios receptores nas pontas cruzadas de miosina ligam-se aos locais receptores na cadeia de actina, que teve a sua conformação alterada lá em função do cálcio. A actina ativa, então, a miosina ATPase, que é uma enzima, né, que se encontra na ponte cruzada de miosina, possibilitando que a ATP seja quebrada, hidrolisada, e esse processo libera energia para produzir o movimento das pontes cruzadas de miosina. Movimentos semelhantes a remos das pontes cruzadas produzem um deslizamento relativo dos miofilamentos grossos e finos, entrelaçando uns com os outros. E esse movimento, gente, que parece de um remo, porque se nós voltarmos aqui na imagem, a gente vai ver como se fosse isso aqui, como se a cabeça de miosina fosse, né, a pá do remo, né? Então, há o contato, desliza, a miosina volta, né, para o seu lugar, depois faz um novo contato, né, e vai deslizando, aproximando os dois discos Z, né, encurtando o sarcômero.
A ATP nova liga-se à ponte cruzada de miosina, quebra o vínculo actina-miosina e possibilita que a ponte cruzada se desassocie da actina. Isso aí também, provavelmente vocês já viram falar, que a gente precisa do ATP também para que a miosina se desacople da actina. Então, entre a miosina sair do seu estado ali de repouso, digamos assim, se conectar à actina, deslizar e voltar, nós precisamos de dois ATP, um para a formação da ponte cruzada e outro para a liberação da ponte cruzada. A ATPase hidrolisa o complexo miosina ATP em complexo miosina e ATP, né, que representa o estado de relaxamento do sarcômero. Os ciclos de conexão e desconexão da actina com as pontes cruzadas de miosina em locais sucessivos ao longo do miofilamento de actina continuarão enquanto a concentração de cálcio permanecer suficientemente elevada para inibir a ação do sistema troponina-tropomiosina. Então, enquanto houver cálcio disponível, né, o miofilamento de actina ele vai continuar numa conformação ideal para que haja formação de ponte cruzada. Né? Se a quantidade de cálcio cair, então entra a ação esse sistema troponina-tropomiosina, digamos que tampando ali os locais de ligação do miofilamento de miosina com a actina. A concentração de íons cálcio diminui à medida que eles são bombeados para as cisternas terminais do retículo sarcoplasmático para um processo que requer energia, que quebra também o ATP. O cálcio dissocia-se da troponina, restaurando a ação inibitória da troponina-tropomiosina. O filamento de actina desliza para trás e o músculo se alonga. Na presença de ATP, actina e miosina permanecem no estado dissociado, relaxado. Então, por exemplo, se um músculo esquelético sofreu um processo de contração na presença de cálcio e não há mais, por exemplo, ATP disponível, né, então esse músculo não ficaria em um estado relaxado, né, porque a gente precisa também do ATP para que o músculo volte ao seu estado relaxado, ao seu estado normal, para que a ponte cruzada seja dissociada, tá? Esse mecanismo explica também o rigor mortis, né, que quando o indivíduo morre e não tem mais ATP ali disponível, as fibras, as pontes cruzadas que estavam formadas, elas permanecem formadas. Então, no processo de contração muscular é isso, vocês precisam entender esse processo, como que ele acontece, tá? E esse esqueminha ali, essa sequência de eventos, deixa bastante claro para a gente como que é esse processo. Além disso, vocês podem procurar outros vídeos no YouTube para ver esse processo, né, de uma maneira esquemática, que é bem interessante. E falando então de fadiga, como eu disse, a gente vai ver de um ponto de vista mais superficial. Então, primeiro, o conceito de fadiga é um decréscimo reversível da força. Ou seja, passado algum período de tempo, a força volta ao seu desempenho normal. Né? Então, a fadiga é esse processo reversível. Né? A gente pode se recuperar desse processo de fadiga e voltar ao nível de desempenho habitual. Quanto tempo dura a fadiga? Não existe uma resposta fixa para isso. Vai depender do quanto de fadiga foi promovida, vai depender das características do indivíduo, de qual sistema foi fadigado. Né? Então, não tem um período de tempo fixo, tá? Tem indicativos de que a fadiga é um fenômeno complexo, que inclui incapacidade de mais locais, né, ao longo de uma cadeia de eventos que estimulam as fibras musculares. Bom, isso aí deixa a situação, né, o estudo da fadiga bastante complicado, porque apesar de nós tentarmos, na prática, identificar onde a fadiga aconteceu, ela é considerada um fenômeno multifatorial. Então, dificilmente a queda no desempenho da força, por exemplo, vai ser explicada por um único evento dentro de toda essa cadeia complexa que nós temos, desde a estimulação do córtex. Então, é isso que eu quero que vocês tenham uma ideia. Né? Ela pode acontecer desde a estimulação pelo córtex motor até o processo lá da formação da ponte cruzada. E vejam quantos eventos e quantos fatores estão no meio desses eventos, para que a gente possa afirmar
que a falha foi em um único processo, em um único momento. Né? É muito complexo a gente conseguir fazer esse tipo de afirmação. Então, grande parte dos autores, eles consideram a fadiga como uma incapacidade em mais de uma via, tá? Em mais de um local ao longo dessa cadeia de eventos que acontece para a produção de força pelas fibras musculares. Eu coloquei essa citação desse autor, que é o Gandevia, né, Gandevia e colaboradores. Quem tiver interesse em estudar a fadiga, esse é um autor que eu recomendo bastante, porque o Gandevia, ele tem muitos estudos, muitos mesmo, né, sobre fadiga, né, sobre outros aspectos relacionados ao sistema neuromuscular, mas sobre fadiga especificamente. Então, é um autor aí que eu recomendo. Então, fechando parênteses, quando a gente fala na classificação da fadiga, né, nessa possibilidade de identificação onde que a fadiga aconteceu, é comum que a fadiga seja dividida entre o componente central e o componente periférico. E aí a gente fala, né, olha, a fadiga é uma fadiga central, ou essa fadiga é uma fadiga periférica. Quando nós falamos de um componente central, ela está relacionada a esses sinais de comando enviados ao músculo, então todo o processo neural, tá? E quando nós falamos do componente periférico, seria uma fadiga ocasionada por falhas aqui na capacidade contrátil da fibra muscular, né, de uma fibra muscular isolada. Então é comum que os termos fadiga central e fadiga periférica também sejam associadas a fadiga neural, no caso da central, ou fadiga metabólica, no caso da fadiga periférica, tá? Então, é comum fazer associação. A fadiga central também, às vezes, é chamada como de fadiga neural, e a fadiga periférica, que envolve a incapacidade dos mecanismos já dentro da célula muscular, também se chama de fadiga metabólica. Por mais que essa divisão apresente várias críticas, né, de maneira geral, não só do ponto de vista prático, mas até em alguns artigos ainda a gente observa essa divisão para que a gente consiga ilustrar melhor, entender melhor quais são os principais componentes que levaram ao declínio da força. Então, se a gente está falando aqui de um aspecto mais de fornecimento de energia ou de acúmulo de resíduos do processo de contração muscular, que dificulta a produção de força, ou se nós estamos falando mais do ponto de vista de estimulação da fibra, e isso envolve desde o córtex motor até a liberação lá da acetilcolina na junção neuromuscular. Então, nós podemos ter falhas nesses dois âmbitos, central e periférico. Esse gráfico ilustra essa ideia de que é um processo reversível. Então, para vocês terem uma ideia aqui, a gente tem, por exemplo, a estimulação de uma fibra muscular isolada por cerca de alguns poucos minutos, tá? Desculpa, na verdade, aqui daria aqui cerca de um segundo, um segundo e pouco. E depois de 15 segundos de intervalo entre a estimulação A e a estimulação B, nós observamos que o nível máximo de força foi reduzido. Então, isso aqui é fadiga, tá? E após 15 minutos, entre o estímulo B e o estímulo C, nós já observamos um retorno dos níveis de força similar aos níveis de força anteriores, ou seja, 15 minutos já foi suficiente para que haja restauração dos sistemas que antes estavam fadigados aqui, né, os quais com 15 segundos só de intervalo não foram suficientes para recuperar essa fibra muscular, para que a força voltasse a ser produzida de maneira máxima. Então, a gente vê aqui que é um processo reversível, tá? E dependente do tempo. O processo de fadiga, ele não vai afetar só o nível máximo de produção de força, ele também afeta a velocidade da produção de força. Nesse gráfico nós temos, para entender melhor, a gente precisa ver aqui que os eixos se tratam de redução percentual em relação ao controle, tá? Então, redução percentual em relação ao controle.
cada linha representa uma fibra muscular isolada. E a linha tracejada, que está por trás aqui, ela representa a tendência, tá? Então, essa linha tracejada aqui, ó, ela representa uma linha de tendência em função dos resultados de cada fibra muscular isolada, que são essas linhas contínuas aqui. No eixo X, nós temos a redução da força como percentual, tá? Da situação controle. Então, quanto mais à direita do gráfico, maior a redução percentual da força, ou seja, maior a fadiga. E no eixo Y, nós temos a redução percentual da velocidade. E, de novo, quanto mais distante do zero, né, quanto mais alto aqui, maior a redução da velocidade, ou seja, maior a fadiga. Né? E o que nós observamos? Que em situação de fadiga, no qual essas fibras musculares foram expostas, né, nós observamos redução percentual tanto da capacidade de produção de força, né? Olha a linha de tendência, a linha tracejada. Então, ela tanto caminha para a direita, quanto ela aumenta, né? Mostrando também redução na velocidade de produção de força. Então, por mais que seja algo simples aqui de se observar nesse gráfico, muitas pessoas não têm ideia de que a fadiga não afeta só a máxima capacidade de produção de força, ela afeta também a velocidade de produção de força. Então, nós vamos observar declínio na força máxima, nós vamos observar declínio na potência, né, na força rápida, e isso aí não é positivo em várias situações. Se nós considerarmos a fadiga dentro da fibra muscular, então tem aqui algumas alterações na função das cães cruzadas que provavelmente podem acontecer durante a fadiga muscular, tá? Então, nós podemos observar, né, é possível que haja ligeiro decréscimo, né, então redução no número de pontos cruzadas em interação, né, isso pode acontecer, por exemplo, por uma baixa disponibilidade de ATP, para a formação de pontes cruzadas, tá? Nós temos menor produção de força de uma única ponte cruzada, desculpa, aqui está faltando um N, tá? Tá ponte cruzada aqui. Então, menor produção de força de uma única ponte cruzada. Então, a força gerada por uma ponte cruzada, ela é reduzida. E menor capacidade cíclica das pontes cruzadas durante o encurtamento muscular. Então, lembram lá dessa questão do remo, né? Como eu disse, o miofilamento de actina ele se move, de miosina, quer dizer, a cabeça se movimenta, se conecta à actina, desliza, a actina retorna, conecta novamente a actina e vai deslizando ela, né? Então, essa ciclização entre miosina e actina, ela é reduzida. Então, a velocidade com que a miosina se acopla, desacopla e acopla novamente é diminuída também no estado de fadiga. Possíveis explicações para essas alterações são o acúmulo de produtos da hidrólise do ATP, então da quebra do ATP dentro da fibra, então aumento da quantidade de ADP, que é adenosina difosfato, do fosfato inorgânico e de H+. Né? Então essas são algumas possíveis explicações. Bom, de fadiga era isso. A gente poderia, como eu disse, ter uma disciplina inteira sobre fadiga, né? Mas não dá, não temos tempo para isso. Vocês precisam entender que a fadiga ela pode acontecer num ponto de vista de divisão mais didática, ela pode acontecer em mecanismos centrais, ela pode acontecer perifericamente. Perifericamente está relacionado mais aos processos metabólicos dentro da fibra, como está ilustrado nesse slide, e os centrais podem acontecer no processo de envio dos comandos neurais, né, dos centros superiores até a fibra muscular. É alguma falha nesse processo, como, por exemplo, redução da frequência de disparo, né, alteração na frequência de disparo das unidades motoras, né, a redução do efeito isso a gente, né, acabaríamos tendo uma redução do efeito de somação. Então, a gente pode ter
diferentes locais. Aí. A fadiga normalmente divide entre central e periférico, né? E perifericamente, né? Então, dentro da fibra muscular, nós podemos ter esses efeitos aí de decréscimo das pontas cruzadas, menos produção de força por ponte cruzada e uma menor quantidade de pontas cruzadas formadas por uma mesma miosina, né? Se conectando com a actina, então uma ciclização mais lenta. Bom, então era isso aí, né? E nós vamos partir para a última apresentação.